Irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, no bairro Jardim Caiçara. Queridos, vamos orar ao Senhor, vamos inclinar nossas cabeças, pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nesse dia, que o Senhor possa estar alcançando muitas vidas através da Tua palavra nessa escola dominical. Amém. Oramos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos por esse momento especial, nós te louvamos, Pai querido, por estar conosco, nós te louvamos porque tem nos direcionado, queremos pedir ao Senhor que continue nos direcionando, que vidas sejam alcançadas através da Tua palavra, abra o intelecto de cada um para que possa entender a Tua palavra. Gostaria de pedir ao Senhor também pelos irmãos que estão aqui presentes, que o Senhor possa estar abençoando cada um, os irmãos que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar com suas mãos estendidas sobre eles. Queremos clamar também, Pai querido, pelas pessoas que estão enfermas, a nossa irmã Terezinha, que o Senhor possa estar cuidando da nossa irmã, trazendo para o seio da Tua família de volta e abençoando toda a família. Também, Pai querido, gostaríamos de clamar ao Senhor contra o vírus que tem entristecido muitas famílias, que o Senhor possa estar nos abençoando e cuidando dos Teus filhos. Pai querido, também gostaríamos de apresentar a nossa professora de hoje, que o Senhor possa estar a inspirando para que o Senhor possa passar através dela a Tua palavra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos convidar o nosso irmão, o professor José Antônio, para estar louvando o Senhor. Lembrando aos irmãos que hoje nós estamos entrando no terceiro trimestre e que vamos estudar, sim, a primeira lição com o título Prosperando em Meio à Crise. E o comentarista é nosso bispo, Abner Ferreira. Então, Revista Betel Dominical, terceiro trimestre do ano 2020. Amém. E enquanto o irmão José Antônio se prepara, vamos mudar um pouquinho a ordem, vamos fazer a nossa leitura, amém? Texto áureo. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis, capítulo 26, versículo 2. Verdade aplicada. O estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Objetivos da lição. Ponto 1. Destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. Ponto 2. Apresentar a importância da obediência do cristão. E ponto 3, mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Texto bíblico. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz,
e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Irmão José Antônio, louvando o Senhor. Amém? A paz do Senhor. Eu vou adorar a Deus com o louvor Sossegai. O mestre, o mar se revolta. Nossa, botei aqui, saiu de novo. Ai, irmão Davi. Bagunça. Segura aqui, irmão Davi. Irmão Davi, coloquei aqui, saiu, irmão Davi. Segura pra mim, irmão Davi. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de treva, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, pode assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se preste a submergir, as ondas tendem ao meu mandar. Sossegai, seja o escapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não pode naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu do mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Se sossegai, mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perdura minha alma, ó, peço-te, vem banir. Desonra do mal que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não pode naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e do mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar.
O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra, do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar do mar, as iras dos homens, o gênio do mal, nas águas não pode a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e do mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegai. Amém. Amém. Que Deus possa continuar abençoando nosso irmão, nosso amigo, talentoso presbítero José Antônio. E gostaria de lembrar os irmãos para que estejam compartilhando, que estejam comentando, que estejam interagindo com a Escola Bíblica Dominical, para que possam participar do sorteio deste livro, Uma Bênção entre Mil. Lembrando que esse livro é do nosso bispo Abner Ferreira, tá? Esse livro já é seu, Deus já te abençoou. Compartilhe. Professora Vanessa. A paz do Senhor, bom dia, amém? Glória a Deus, Deus fez mais um dia para nós e por isso estamos alegres na presença do Senhor. Bom, irmãos, como o irmão Davi falou, nós estamos iniciando a nossa lição número 1, né? Uma revista transformando as adversidades em cenário de milagres e vitórias. É bem propício à época que estamos vivendo, né? O título da lição, Prosperando em Meio a Crises. Bom, essa lição, quando eu estava estudando ontem, me chamou muito a atenção, porque quando nós falamos de crises, falamos de problemas, né? Nunca estamos confortáveis em meio à crise. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, a lição ela se resume em obediência, né? A história vai se resumir em obediência e confiança. Essa é a história, obediência e confiança. E a gente vai ver ao longo de toda a lição como, né, que os protagonistas dessa história de hoje, Abraão e Isaac, esperaram no Senhor, confiaram e obedeceram, que é a parte mais importante. Vamos lá, introdução. Esta lição nos ensina que em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaac prosperou. A crise não pode dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Glória a Deus. Primeiro tópico, pedagogia de Deus. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Porém, neste momento, Abraão já deveria possuir quase 80 anos. É preciso fé e crer para que o senhor idoso, com o agravante de esterilidade de sua esposa, possa gerar um filho, quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas Deus não é homem para que minta, Números 23, 19. Então, com a resposta divina, Abraão, que tinha 100 anos quando teve Isaac, e Sara 90, né, foram pais de um menino por nome Isaac, que lhe trouxe grande alegria. Aleluia. Olha o título, Pedagogia de Deus. Quando a gente fala de pedagogia, a gente fala de método, né? Então, eu sempre falo na minha casa que Deus ele é intencional.
Tudo que Deus faz tem uma intenção. Tudo que Deus faz tem uma maneira, né? Nada que Deus faz é por acaso. Nada. Tudo Deus tem um propósito. E é exatamente isso que aconteceu na vida de Abraão. A gente começa a lição hoje com a história de Abraão, né? Um homem já bastante idoso, né? Onde Deus fez promessa. E ele tinha uma mulher chamada Sara, onde ele amava muito Sara. Mas só que Sara não poderia ter filhos, né? E eu tenho certeza que na vida de um casal onde se ama muito, né? A grande maioria deseja ter um filho para concretizar aquele amor, né? Mas só que Abraão e Sara não tinham. E eles já eram muito idosos, né? E eu tenho certeza que na cabeça de Sara e de Abraão ficou uma incerteza, uma incógnita. Senhor, o que será de nós? Né? Esse desejo que arde no meu coração, mas eu não posso. E aí o Senhor, ele faz uma promessa, né? Primeiro Deus faz uma promessa. Se a gente parar para analisar, olha a promessa que Deus faz. Lá em Gênesis 15, 5. Ele fala que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Como assim? As estrelas do céu são infinitas. Só Deus sabe a quantidade de estrelas no céu. E ele chega a pergunta para Deus. Eu acredito, assim como nós, né, quando recebemos uma promessa e não vemos essa promessa acontecer. E é impossível aos nossos olhos naturais. E aí eu tenho certeza que ele perguntou, Senhor, como assim? Não tem lógica isso acontecer, porque nem filho eu tenho. Mas quando sai da lógica e no natural, é aí que Deus entra. Deus não opera na lógica humana, querido, jamais. Ele sempre opera no sobrenatural. Nós estamos sempre querendo pisar em terra firme. Mas Deus manda te dizer nesta manhã, eu não opero pela sua lógica humana, eu opero pelo sobrenatural, pela minha lógica, né? Os métodos de Deus são diferentes do nosso. Né? Tem aquela receita de bolo. Você segue a receita do bolo para dar certo. Com Deus não existe receita. Com Deus não existe, hoje eu vou fazer isso, não, porque o tempo de Deus não é o nosso, é dele, né? Então o que já no início da história de Abraão ele nos mostra? Confiança. Uma palavra-chave. Confia somente. Mas como? Confia. Você só tem que ter um sentimento, confiança. A história é muito rica, essa história. E a gente vai correr porque hoje nós temos Santa Ceia, né? Vamos lá, 1.1. Deus sempre proverá os recursos. O Senhor ordena a Abraão que vá à terra de Moriá. Ele ofereça em sacrifício o seu único filho Isaque. Lá em Gênesis 22, 1, 2. Então Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. Sua submissão a Deus fez com que ele levantasse bem cedo, aprontasse o seu jumento, tomasse consigo os seus 2 moços e seu filho amado Isaque, apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente as ordens de Deus. Já no ponto 1, Deus já concede o desejo, né, do coração e já traça ali o rumo da vida de Abraão, da linda história de Abraão. E ali já tem Isaque, o seu filho, e a história conta que um belo dia o Senhor ordena que Abraão vá a esse monte chamado Moriá. Moriá não era muito perto de onde Abraão estava, né? Moriá era distante. Então Abraão seguiu um caminho, né? Ele teve que seguir um caminho, levou dias para chegar até o monte de Moriá. Então ali Deus pede algo muito fora da zona de conforto de Abraão. Deus pede aquilo que Abraão mais amava. Eu acredito, quando a gente para analisar a história, eu fico assim, Senhor, imagina a cabeça de Abraão, né? Ele pensando, peraí, Deus me deu filho e agora Deus está pedindo para que eu ofereça em sacrifício a Ele. Senhor, eu não estou entendendo.
E muitas das vezes na nossa vida é assim. Muitas das vezes Deus nos faz seguir trajetórias que nós não entendemos, que nós não podemos compreender pela lógica humana, né? As trajetórias do Senhor, né? Se a gente parar para analisar humanamente falando, é sem pé e cabeça. Não tem como entender isso. Ele promete, Ele dá e depois Ele tira? Não pode. Né? A gente fala, Senhor, como assim? Para mim, não quero. Eu vou abrir mão disso. Não vou abrir mão daquilo que o Senhor está me pedindo. Muitas das vezes, querido, nós não queremos abrir mão daquilo que Deus nos pede. Mas só que quando a gente não abre mão, a gente está dizendo para Deus assim, Senhor, eu não confio nos teus planos. Eu confio no meu, nos teus não. Eu não confio. É isso que nós estamos dizendo para o Senhor. Que nós não estamos confiando no plano que Ele traçou para a nossa vida. Mas só que Abraão, ele era o quê? Olha a palavra-chave chegando aí de novo. Obediente. E aí eu volto. Quando, a partir do momento que nós somos obedientes ao Senhor, e que nós depois confiamos, através da obediência, confiamos, significa intimidade. Intimidade. Você não vai ser obediente com quem você não conhece. Né? A gente nasce, ali tem um círculo familiar, e ali nós estamos com os nossos pais, né? E ali quando criança, nós confiamos, porque nós vemos que os pais estão provendo tudo, e ali a gente confia, né? Pela provisão dos pais, e através da confiança nós obedecemos, sem questionar. Eu, quando era pequena, não entendia às vezes o que minha mãe fazia comigo. Meu pai não deixava eu ir em tal lugar. Eu era criança, não tinha amadurecimento. Eu não entendia porque que ele não deixava ir ali, não deixava ir aqui. Minha mãe falava não para certas coisas. Senhor, mãe, mas por quê? Ela, não e não. Assim é Deus. Deus é o nosso Pai. Ele é amoroso, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Então, querido, confia, obedeça. Assim foi a história de Abraão. E uma coisa que eu estava analisando em casa, que tem certos momentos na nossa vida, aliás, quase todos, que nós nos achamos muito autossuficientes. O que é autossuficiência? É acreditar em você mesmo. Não interessa o que o outro pensa. O que eu penso está certo. Mas a nossa vida com Deus não pode ser assim. Deus não se agrada nisso. Você não pode ser autossuficiente. Isso aqui, a força do seu braço não vai te levar a lugar nenhum. Você imagina se Abraão não confiasse, não obedecesse ao Senhor. E aí Abraão foi ali até o Monte Moriá, dias de viagem. Ele já sabia o que iria acontecer. O coração de Abraão não estava alegre em obedecer ao Senhor. Não vamos mentir, não estava. Ele foi em obediência. Ele não estava alegre. Porém, Abraão foi mesmo assim. Isaac foi sem saber de nada. Ele foi fazendo companhia ao pai dele, como filho obediente que ele era. Mas vamos continuar essa história. 1.2. Fé em meio à dor. A fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus. Durante a caminhada até o local de sacrifício, Isaac perguntava ao seu pai sobre o cordeiro que lhe será oferecido. Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que o aguardava. Olhando mais perto da vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Com sua atitude, Abraão ensina Isaac que eles sirvam a um Deus provedor de todas as coisas. Salmos 34, 10. Fé em meio à dor. Quando Isaac foi oferecido ao Senhor, né, ele seria oferecido, Isaac não era um menininho, Isaac não era uma criancinha, Isaac já era um homem. A Bíblia diz que Isaac era um moço. Historiadores falam que Isaac tinha 37 anos. Já era um homem, né?
Ele não era um menino mais. Então Isaac, a gente vê que Isaac tinha uma característica importante. Isaac era obediente ao seu pai. Isaac era obediente ao seu pai. Então a gente vê que tudo isso serve realmente para contribuir. Obrigada, irmão. Para contribuir com a história de Abraão também. Né? Não era só a história de Abraão. Isaac também estava envolvido. Isaac era o sacrifício. O que o Senhor fala conosco? Às vezes, há momentos na nossa vida que a crise chega, que a incerteza chega, mas ela chega para nos ensinar, para tirar-nos do local da zona de conforto, né? Uma coisa que eu tenho aprendido, que crise é oportunidade para recomeço. Já reparou isso? Que crise é oportunidade para recomeço? Quantas pessoas nesse momento de crise que estamos vivendo sobre a terra, sobre o mundo, estão recomeçando em algum aspecto? Recomeçando profissionalmente, ou recomeçando até mesmo a sua vida espiritual. Porque a gente medita que o Senhor, nesse momento de pandemia, esse momento de crise, Ele fecha as portas do templo e abre as portas da igreja dentro da sua casa. Ele abre, e aí Deus fala para você assim: vamos ter mais intimidade? Se achegue mais perto. Filho, agora é eu e você. Talvez dentro de um quarto, ou numa sala, ou talvez a sua família estava precisando de estar mais unida, de estar mais próxima, de estar refletindo, porque crise também serve para reflexão. Crise também serve para reflexão. O que será que eu posso fazer? O que será que está de errado? É igual quando a gente está num hospital com um parente muito querido, e aí o médico chega para você e fala: olha, só um milagre. E ali você se vê numa situação muito difícil, e aí você reflete: meu Deus, o que eu poderia ter feito por essa pessoa? Ou por um pai, por uma mãe, por um tio, por uma avó? Muitas vezes nós fazemos isso. Então, não veja a crise como um momento onde tudo vai desabar na sua vida. Não. Deus manda te dizer hoje, querido, que crise é recomeço. Nós temos um Deus poderoso. Abraão, ele mesmo em meio à dor, levar um filho ao sacrifício, ele escolheu, nós vamos falar sobre escolha mais para frente, ele preferiu escolher descansar no Senhor. Ele escolheu isso, descansar. Em meia crise onde eu estava levando um filho para um sacrifício, um filho amado, desejado, esperado, gerado em amor, ele escolheu confiar no Senhor. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu olhar para Deus, não olhar para a circunstância. Mas vamos lá, vamos falar mais sobre isso. A história é riquíssima, tem muitos pontos a ser falados. 1.3: Isaac conheceu a Deus da providência. A resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as escrituras mencionam. Gênesis 22:8. Queridos, nós não vamos ler todos os versículos por conta da hora, tá bom? Isaac conheceu, esse Abraão era o mesmo que tivera uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur dos Caldeus. Olha só, aí a gente reflete o quê? A nossa vida cristã, ela é baseada em experiências com Deus. Deus a todo momento Ele nos tira da zona de conforto. Eu tenho certeza que a experiência que você está passando hoje, não sei qual, em Deus, foi mais fácil, mais difícil
do que a sua experiência anterior. Porque o Senhor nos molda com as experiências. Ele nos trata, né? Quando a gente ora, a gente sempre deve pedir ao Senhor: Senhor, nos trata, nos molda. Realize em nós a mudança que o Senhor quer em nós. Abraão, lá no início da história dele, já teve uma experiência de confiança com Deus. Porque Deus fala para ele: saia da onde você está e vá para outra terra. E Abraão assim: meu Deus, como assim? Vou sair daqui, a zona de conforto que eu estou, e vou para outra terra onde Deus me promete? E aí, mais uma vez, Deus mostra para Abraão que a palavra dele é para confiar. E mais uma vez Abraão confia e Abraão obedece. Eu tenho certeza que quando Abraão estava caminhando para o Monte Moriá, levando seu filho Isaque para sacrifício, ele lembrou daquela experiência que teve lá no início da história. Um dia o Senhor mandou eu sair da onde eu estava para ir para uma outra terra. E assim eu fiz e deu tudo certo, eu confiei. E eu preciso confiar novamente. Assim são as nossas experiências. Eu sempre falo: Senhor, traga à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Eu vou voltar lá na minha história, a experiência que eu tive. Bom, o Senhor me garantiu lá atrás, por que Ele não vai me garantir de novo? Se Ele me prometeu. Não é verdade? E aí Abraão deixou-o e tomou direção a uma nova terra. E aí Abraão, já com a intimidade que ele tinha com o Senhor, porque confiança, obediência já era intimidade. E aí Abraão lembrou. E aí diz assim, diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaque foi impulsionado a ter confiança extrema no Senhor. E aí chega no monte, Isaque não vê nada. E eu tenho certeza que mesmo Isaque já sendo um moço, né, como a palavra diz, não mais uma criança, ele entende que sacrifício precisa de algo para ser sacrificado, e ele não vê nada. E ele falou assim, ele pergunta ao seu pai. A palavra de Deus diz que ele pergunta. E Abraão, como servo obediente do Senhor, manda o seu filho deitar-se. E ali Isaque entende, porque ele já era moço, ele entende que ele é o sacrifício. E eu acredito que o filho, a gente que estamos aqui hoje, somos pais, você que é pai, mãe aí do outro lado, e você cria o seu filho, e ele confia em você, e o seu filho, às vezes você fala para o seu filho não fazer isso, não fazer aquilo, mas a melhor educação são as suas atitudes. O seu filho se baseia naquilo que ele vê você fazendo. Às vezes você não precisa falar muito. Ele vê que você é um homem trabalhador, honesto, uma mulher temente ao Senhor. E ali ele se espelha no seu pai. Isaque foi a mesma coisa. Isaque via que Abraão era um homem temente a Deus, era um homem que confiava no Senhor, era um homem obediente ao Senhor. E ali Isaque foi obediente. A palavra de Deus não diz que Isaque, sabendo que ele era o sacrifício já, Isaque não pegou o caminho lá e saiu correndo, não. A Bíblia não fala da resistência de Isaque. A Bíblia fala que ele deitou e ele já sabia que ele era o sacrifício. Isaque, ele confiou no seu pai Abraão, mas também ali ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele aprendeu a confiar no Senhor. Aí o Senhor fala, não importa a circunstância que estamos vivendo. A história fala, confia. A palavra de Deus fala, confia. Confia. A partir do momento que nós não confiamos, nós andamos para trás. Nós estamos simplesmente atrasando as promessas de Deus na nossa vida. É isso que Deus tem para você hoje. Confia.
Aí vem o 2. A crise chega para Isaac. Depois da morte de seu pai, e o Senhor cura a esterilidade de sua esposa Rebeca, a vida de Isaac tomou um novo rumo. É sabido que do relacionamento de Isaac com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó. Vivendo este novo momento com o pai, a terra enfrenta uma devastadora fome. Isaac busca refúgio em Gerar, terra dos filisteus. Mais uma vez, o Senhor, na história da descendência de Abraão, o Senhor põe à prova a confiança dele. Mais uma vez, a crise vai chegar para a vida de Isaac. Lembra que eu falei lá no início da aula? Crise não é para você morrer. Crise talvez seja para você recomeçar. Crise é lugar de recomeço. Olha o que aconteceu com Isaac. Ele recomeçou de novo. Em confiar. E a palavra de Deus diz que Isaac, ele ora insistentemente, né? Ele ora com muita insistência, porque ele sabia o quê? Olha só a história se repetindo, né? A gente para analisar, olha, a mãe dele era estéril e Rebeca, a esposa, também. Meu Deus, como assim? Talvez você esteja na sua vida hoje vendo uma história da sua família se repetir. Não é? Muitas das vezes nós nos pegamos assim. Senhor, parece que eu estou vendo a história do meu avô. Parece que eu estou vendo a história da minha mãe. E a história se repete. Talvez a sua mãe, o seu avô, o seu tio, não sei qual a história que tem se repetido na sua vida. Não foi bem sucedida. Talvez não houve confiança, entrega, obediência. Mas Deus te diz hoje, a sua história pode ser diferente. A sua história pode ser baseada em confiança, em obediência, em intimidade. A história não precisa se repetir. A sua história pode ser diferente. A sua história pode realmente vir como um milagre. E foi o que aconteceu com Isaac. Isaac, assim como seu pai, ele decidiu, ele escolheu. Olha a escolha mais uma vez. Aonde a sua escolha está baseada? Em quê? Em quem? Né? Porque muitas das vezes nós escolhemos por aquilo que nós vemos. Você escolhe a roupa ou o sapato pelo que você vê, pelo que você veste. Mas quando estamos falando, quando escolhemos a nossa vida, em que trajetória ela vai tomar, você, como servo do Senhor, escolha confiar. Escolha gerar intimidade com o Senhor. Foi o que Isaac fez. E ali ele gerou 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. E aí novamente o Senhor leva Isaac para um momento difícil. Escassez. Isaac vive em escassez. Falta alimento, falta tudo. E aí o que acontece? O Senhor ordena Isaac a ir a outra terra, a Gerar, a principal terra dos filisteus. E eu tenho certeza que Isaac lembra da história do seu pai. Eu tenho certeza que ele lembra a atitude que Abraão tomou. Talvez você fale assim, Vanessa, eu não tenho em quem me espelhar. Não tenho. Isaac tinha, o seu pai Abraão. Mas eu não tenho. E o Espírito Santo de Deus me manda falar para você nesta manhã. Muitas das vezes, nós nos fazemos de vítimas. Eu não ia falar isso. Mas nós nos fazemos de vítimas. Sem perceber. Tadinha de mim, eu estou em meio à crise. Tadinha de mim, eu não vou conseguir. Eu sou fraca. Realmente, você não vai conseguir não. Assim não. Mas você serve a um Deus poderoso.
Há um Deus que espera de você, sabe o quê? Atitude. Atitude de escolher se levantar. Atitude de escolher ter intimidade com Ele. Não seja vítima da sua situação. Não seja vítima. Imagina se Isaac fosse vítima da situação dele. Eu vou viver na escassez. Poxa, eu era tão próspero. E de repente a terra onde eu vivo acaba com tudo. Poxa, agora que o Senhor me deu 2 filhos, e agora o que eu faço? Tadinho de mim. Tadinho da minha família. Não. O que Isaac escolheu? Isaac escolheu pegar e falou, vou obedecer. Tadinho de mim nada. Eu escolho obedecer ao Senhor. E ali Ele vai prover. Ele mandou, eu vou. E aí Isaac foi para Gerar. E aí a gente vai continuar a história. Vamos lá, 2.1. Deus te faz prosperar em meio às crises. Olha só. Cedo ou tarde, todos nós passamos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. O dia mau chega para todo mundo. Infelizmente. A nossa história não é conto de fadas, querido. A história com o Senhor não é conto de fadas. Porque o dia mau, quando ele chega para você ter experiência. Ele chega para você amadurecer. É igual um filho, né? O filho, se você não der, quando é ainda pequeno, não der coisas para ele fazer, fala, ó, fulano, faz isso, você tem que aprender. Se você proteger demais o seu filho do mundo, criar ele numa bolha, quando ele sair da bolha, o que ele vai ser? Ele não vai saber de nada do mundo. Ele não vai saber se defender. Ele não vai saber agir. Como que eu vou agir nessa situação? Não sei. Porque a minha mãe, o meu pai não me ensinou. Ele me ensinou o quê? Que eu estou protegido o tempo todo. Deus não é assim. Como um bom pai, Ele nos ensina em meio à crise. Como um bom pai, Ele nos ensina que você pode sair da crise do dia mau. Ele nos ensina que o dia mau não é para sempre. Que o dia mau ele passa. Mas Ele nos ensina também, nós vamos ver na história que Isaac, depois que ele chega em Gerar, ele ainda vai para o vale. Ele nos ensina que ali é lugar de aprendizado. Sabe o que Deus falou comigo? Direção é mais importante que velocidade. Às vezes você quer tomar um rumo na sua vida, mas você quer ir rápido. Você quer que tudo aconteça muito assim, ó, muito rápido. Mas Deus te diz essa manhã, direção, vai com calma, é mais importante que velocidade. Não precisa. Vai acontecer no meu tempo. Vamos ter direção do Senhor. Peça ao Senhor. Senhor, me dê a tua direção. Porque se fosse por nós, a bênção chegaria. Senhor, me dá uma bênção. Amanhã estava lá na minha casa. Eu queria ser assim. Não vou mentir. Você também. Eu queria orar hoje, amanhã a bênção está lá. Mas será que eu estou preparada? Provavelmente não. Mas existem bênçãos imediatas também. Mas aí você está preparado para receber. Mas vamos buscar a direção ao Senhor. A velocidade quem dá é o Senhor. Perto, longe, não sei. Se é amanhã, se é depois da manhã, daqui a 5 anos, não sei. Abraão foi pai de Isaac com 100? Sara com 90? Demorou a promessa chegar na vida deles. Mas o Senhor estava gerando nele a promessa. Gerando primeiro aqui, ó, no coração. Vamos lá. Notemos que na vida de Isaac há momentos de fartura e de escassez. Vivendo momentos de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Gênesis 26, 2, 3. A promessa que era que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero, como Abraão, seu pai. Podemos dizer que Abraão, que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre o seu filho, sobre a sua
sob esta ótica, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Olha o cenário. O cenário que Isaac estava enfrentando era um cenário de fome, era um cenário de escassez. E aí chega o Senhor com uma palavra de bênção para Isaac. Olha, eu vou te fazer prosperar em meio à crise. Eu acredito que, como ser humano, Isaac falou assim: meu Deus, como que eu vou ter alimento, Senhor? Se ninguém tem, só eu vou ter? Meu Deus, é irracional isso. Não tem como. Não tem lógica. Mas aí Isaac, mais uma vez, ele confiou. Porque quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não exercemos a nossa fé, eu acredito que Isaac ali orou e falou: Senhor, obrigado pelo alimento. Mas que alimento? Ele não tinha nenhum, mas ele já estava agradecendo. Né? Uma palavra muito importante para o Senhor é gratidão. Seja grato por aquilo que você tem hoje. Muitas das vezes a nossa expectativa está sempre lá na frente, sempre no futuro, sempre naquilo que vai acontecer. E você esquece naquilo que está acontecendo. Não hoje, não agora. Mas Vanessa, eu estou em crise. Eu estou desempregado. É aí que Deus está gerando em você fé. É desse jeito. É nesse momento que Deus gera em você a fé. Naquilo que você não vê. E a fé, querido, anda juntinho com gratidão. Ele anda junto com gratidão. Seja grato porque o Senhor está te dando hoje. Quando a gente abre a brecha para murmurar, para questionar, você está fechando, está se anulando, você está postergando aquilo que Deus tem para a sua vida. Não tenha dúvida disso. Mas a partir do momento que você escolhe ter intimidade, obedecer, confiar, e olha só o caminho das pedras, e agradecer, aí você está no caminho certo para a sua vitória, para a sua bênção. E aí você não vai ficar igual o povo de Israel lá, dando voltas lá no deserto, porque era um povo incrédulo, era um povo que não confiava no Senhor, era um povo que só confiava na força do seu braço, e por isso que eles ficaram lá rodando no deserto 40 anos. E não conseguiram ver a promessa do Senhor, não conseguiram alcançar, pelos seus olhos da fé, a terra prometida. Não conseguiram, porque eles não tinham intimidade, eles não confiavam, eles não obedeciam e eles não eram gratos. Mesmo Deus providenciando lá o maná todos os dias. Eles viam que o Senhor estava cuidando e mesmo assim eles não confiavam. Querido, Deus cuida de você, confia. Deus não está cuidando de você hoje. Mesmo você achando, nós somos seres humanos, mesmo eu achando que para mim não está bastando, mas Deus está cuidando. Se você está em meio à crise, tenha certeza, Deus quer te ensinar alguma coisa. Vamos confiar. 2.2 Tomando decisão em meio à crise. Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, no presente e no futuro. Precisamos entender que Deus permite que passamos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Não restam, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no quesito fé e foram aprovadas. Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo e entre outros. Isaac também pode ser incluído nesta galeria. Deus foi bem claro, ele não deveria descer ao Egito, pois ali em Gerar ele seria abençoado. Com a sua escolha em obedecer e permanecer em Gerar, Isaac nos fez ver que além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. Olha a decisão mais uma vez. Olha o que Deus nos diz. É você que vai escolher. Eu estou aqui,
com as minhas mãos estendidas a te abençoar. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos bons sobre nós. Ele tem pensamento de vitória, de bênçãos. Ele não tem pensamento mau. Ele não tem pensamento de deixar você no vale para sempre. Ele não tem um pensamento de você estar passando em crise para sempre. Não. Ele não tem. Aí muitas das vezes nós questionamos ao Senhor: Senhor, por quê? Será que eu nunca vou sair disso? Mas por que o Senhor está permitindo? E tem momentos que na nossa vida culpamos até o Senhor. Culpamos. Hipócrita você não assumir aquilo que você faz no seu pensamento. Aí você sai do pensamento e vai para a atitude. E aí você passa na frente daquilo que Deus quer para a sua vida. Porque se Deus manda você ir para a direita, você acha que a direita não é bom para você. E aí você, pela força do seu braço, para você achar que na esquerda você vai sair da crise, você vai para a esquerda. E aí na esquerda você fala assim: não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo porque que Deus está me permitindo passar por isso. Porque Deus manda aí você para a direita e você vai para a esquerda. Aí é difícil. Aí Deus te deixa lá na esquerda, para você entender que a sua decisão, baseada na força do seu braço e no seu pensamento, não é para você. E aí quando você entende que a direita que Deus mandou você ir é melhor, e aí quando você chega na direita, você aceita aquilo que Deus tem para a sua vida, e aí você vai, ali você encontra a bênção que Deus estava querendo te dar um tempão, e você não estava entendendo que era a direita e não era a esquerda. Não é verdade? É desse jeito. Escolha a direção baseada na obediência e na confiança. É isso que Deus está te falando isso hoje. A escolha tem que ser baseada na obediência, obedecer, e na confiança. 2.3. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Porque, gente, no mínimo, nós precisamos nos alimentar para sobreviver. Você imagina ele sem comida. Era desesperador. Lembra lá em 2018 que tivemos a crise lá dos caminhoneiros? E que os mercados já estavam lá com falta de alimentos e a gasolina também. As pessoas ali começaram a se desesperar. Porque o mínimo, faltava, que era o alimento. Meu Deus, pensou? Se não vier mais, não abastecer o mercado, eu vou o quê? Morrer de fome? As pessoas começavam a ficar desesperadas. A crise estava chegando. Exatamente a sensação de Isaac era essa, desesperado. Aí diz assim, havia uma grave crise, não era uma pequena anormalidade. Olha só o que a palavra de Deus diz. Não era coisa pouca não, filho. Era muito. Não tinha nada. E aí olha o que acontece. Era tempo de escassez de alimento e isso envolvia uma série de questões. Olha só. Empobrecimento, doenças, desequilíbrio emocional, entre outros. Olha só. Olha o que a gente está vivendo hoje. A pandemia trouxe para muita gente crises emocionais, crises de pânico, depressões, empobrecimento. Muita gente perdeu emprego. E aí o desespero bateu, doenças. Parece que o cenário está se repetindo. É a mesma coisa. Mas eu digo para você, Deus não esteve naquela crise. Por que Deus não está agora, gente? Ele está. Veja pelos olhos da fé. Não é momento da gente começar a ver pelos olhos naturais, não. Agora é o momento de olhar pelo aquilo que a gente não está conseguindo enxergar com os nossos olhos naturais. É momento de exercer a fé. Chegou o momento. Ou você confia ou não confia, não existe meio termo.
para confiança? Aí eu confio mais ou menos. Não. Ou você confia ou você não confia. Não tem meio termo para confiança e obediência. Eu obedeço mais ou menos. Não. Ah, eu sou grato mais ou menos. Não. Não existe. Com Deus não existe mais ou menos. Com Deus ou é sim ou é não. E foi assim que aconteceu com Isaac. Podemos dizer que a crise presenciada por Isaac era semelhante ao que passamos recentemente no mundo, como eu falei. Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros. O texto bíblico nos mostra que a prosperidade divina ortogada a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Olha só, Vanessa, eu não estou vendo Deus falar comigo em nada. Eu não vejo Deus falar comigo, porque eu não estou indo mais à igreja, entendeu? Eu não tenho mais aquela irmã que ora para mim quando eu tô, muito angustiada. Mas é assim que Deus faz. Deus está falando, querido, agora é eu e você, nós dois. Eu quero falar, eu quero me apresentar a você. Eu imagino Isaac, mesmo já sendo um homem, eu tenho certeza que como filho, ele se baseava muito em Abraão. Porque pai traz segurança, né? O pai e a mãe da gente traz segurança pra gente. Porque a vida toda nós confiamos neles. E aí, eu imagino Isaac naquela situação de escassez. Isaac se viu desprotegido no primeiro momento. A desproteção. A sua vida estava de uma maneira e de repente ela muda com o piscar de olhos. De repente Isaac estava na zona de conforto e de repente Deus tira Isaac da zona de conforto. De repente você tinha um emprego, você tinha a sua vida estabilizada e de repente essa pandemia tirou você da sua zona de conforto. Tirou você do seu círculo social, tirou você do seu emprego, tirou de você de perto, talvez das pessoas que você tinha mais confiança. Eu não sei como está a sua vida hoje. Mas você não é órfão de pai. Você não é órfão de pai. Você tem um pai lá no céu que cuida de você nos mínimos detalhes. Então, a gente conclui o quê? Eu não estou sozinha. Não estou. Não estou. Isaac, quando eu acredito como ser humano, ele se sentiu desprotegido. Mas aí o Senhor promete a Isaac que ele seria próspero. Isaac foi próspero numa terra que não era dele. Olha a circunstância aí. Olha como que a circunstância estava desfavorável para ele. Estava. Deus manda ele para outro lugar, e é uma terra não é dele, e ele chega lá, é onde os filisteus estavam, e aí todo mundo lá passando fome, e Deus fala para ele, não, você vai ser próspero, confia. Isaac resolveu confiar. E aí vem, diz assim, o ponto 3, prosperidade em tempo de crise. O fato da bênção do Senhor estar sobre Isaac era a razão de sua prosperidade, mesmo em tempos de crise. Gênesis 26, 12. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac prospera em meio às adversidades. Foi o que aconteceu. Isaac chegou lá, e Isaac, humanamente falando, não poderia ser próspero, mas ele foi. Ele era tão próspero naquela terra que ele começou a causar inveja nos outros. O rei invejou Isaac. Como assim? Está todo mundo passando fome e esse homem que não é daqui chega e tem tudo. Ele é próspero. Tem ovelha, tem tudo para se alimentar e todo mundo passando fome. Isaac começa a chamar a atenção pela sua prosperidade. Isaac, ele chama atenção, porque quem está dentro da vontade do Senhor, ele chama atenção.
Como assim? Como que ela é tão feliz? Como que ela é tão próspera? Como? Mas vai olhar para a vida dela. Isaac, ele resolveu confiar, por isso que ele foi próspero. Se ele não confiasse, ele não seria. Então, se Isaac pode, eu posso. Eu posso. Eu posso estar desempregada hoje, mas entender e ter fé, acreditar que o Senhor pode abrir portas em meio à pandemia para mim. Em acreditar que aquela bênção que eu estava esperando há tanto tempo, ela vai chegar em meio à crise da pandemia. Eu posso acreditar nisso, porque Deus fez lá na vida de Isaac. Eu tenho respaldo bíblico para isso. Porque a Bíblia é a nossa, a nossa bússola, né? É onde nós devemos seguir. E ali Isaac foi próspero naquela terra. E Deus diz que naquela terra tinham poços, aonde Abraão e seus servos, cavaram poços naquele lugar. E cavaram, e aqueles poços, Isaac queria tirar os entulhos. Por quê? Falta de alimento, de água. Poço é lugar de água, não é? Aí o pessoal cava poço, porque o poço, a água que tem lá no poço, a água que tem no poço é onde está gente? A água lá que vem da terra, né? O lençol freático que fica lá debaixo da terra. É uma água que não acaba. Por quê? Ela vem de um ciclo. É a água da chuva que vai descendo lá na terra, né? E aí ela fica armazenada lá embaixo. E aí o poço, quando a gente vai lá, a gente busca aquela água. Então a gente entende que o poço daquela água não vai faltar água daquele poço. E aí foi o que Isaac pensou. Bom, eu vou pegar, eu vou tirar os entulhos que estão ali naqueles poços. Eu vou desenterrar e não vai me faltar água. Mas só que as pessoas estavam de olho na bênção de Isaac. As pessoas começaram a comentar: nossa, olha só, a Isaac pegou, e o poço foi o pai dele que fez, tá? E aí as pessoas: não, esse poço aqui não, esse poço é meu, vai para lá. E aí Isaac foi parar, sabe aonde, gente? No vale de Gerar. Aí eu penso assim: meu Deus, eu fui obediente e eu vim parar no vale, mesmo meu pai cavando poço para mim, eu tirei os entulhos, eu não estou entendendo. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, o Senhor abençoa Isaac no meio do vale. E ali no vale, o vale a gente entende que vale é lugar de aprendizado. Em alguma coisa Deus queria falar com ele. Isaac estava procurando poços, né, para desenterrar, desentulhar, e nada que estava acontecendo. E ele começou a temer. Ele ficou temente. Senhor, o que vai ser de mim? E aí Deus fala com ele: não temas, eu sou contigo. Deus fala com Isaac: assim como eu fui com seu pai, eu vou ser com você. E aí mais uma vez a fé volta para a vida de Isaac. Isaac acredita. E aí Isaac vai para onde? Betesda. E ali Isaac mais uma vez é próspero. Isaac consegue mais uma vez a água daquele poço, né? Ele cavou o poço ali, ele conseguiu água. E mais uma vez. E ali o rei procura Isaac e decide fazer uma aliança com Isaac. Olha, verdadeiramente o Senhor é contigo. Verdadeiramente o Senhor é contigo. E ali Isaac, se cumpre a palavra que o Senhor tem na vida de Isaac. Mas vamos lá, porque senão o texto é muito grande e a gente, por conta da hora. 3.1. A prosperidade em tempo de crise dependerá da sua atitude, como a gente já falou. Convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima. Abraão era muito próspero, né? Por meio em relato das Escrituras, Isaac foi seu único herdeiro de toda esta riqueza. Diante dessas evidências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac não parou de trabalhar.
Gênesis 26, 12, 14 e 19. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar braços. Deus promete abrir as janelas do céu, todavia devemos fazer a nossa parte. Olha o poço aí. Você imagina, não, Deus prometeu que eu seria próspero, mas eu vou agora esperar o que Deus vai fazer na minha vida. Não. Isaac, ele entende que a atitude faz parte da vida dele. Ele viu isso no pai dele. E ele está fazendo a mesma coisa. A atitude faz parte da sua fé. Você sabia disso? A fé não existe sem atitude. Como que eu vou ter fé sem atitude? Não existe. O Espírito Santo de Deus, ele tem que habitar em nós. Ele não tem que simplesmente num culto ou numa live estar presente. Você sente a presença dele, mas depois ele não estar mais. Não, o Espírito Santo de Deus, ele tem que habitar em nós. Ele precisa habitar em nós, para que possamos tomar as decisões e as atitudes, porque ele nos mostra, ele nos orienta a fazer aquilo que ele quer que nós façamos. E foi exatamente o que Isaac fez. 3.2. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando onde estejamos. Na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaac não se abateu, continuou cavando. Foi o que a gente falou. Mesmo vivendo um período de crise e diversas tentativas de lhe parar, Isaac perseverou. Assim como Isaac, devemos ter a certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre as nossas vidas. 3.3. Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão: Deus é contigo. A vida de Isaac nos faz ver que a presença de Deus já está dentro de nós. Olha o Espírito Santo aí. Onde quer que estejamos, está a preciosa presença conosco. Essa preciosa presença conosco estará. De Deus era com Isaac. Gênesis 26, 28. Para que todos reconheçam Deus na sua vida, gaste seu tempo em sua companhia. Cultive sua íntima amizade com o Senhor. O próprio Deus se encarregará de conceder as suas bênçãos sobre a sua vida, assim como fez com a de Isaac. E aí a lição termina dizendo: olha só, eu preciso que você seja íntimo. Eu preciso que você gaste o seu tempo comigo. Eu preciso que você tire um momento da sua vida comigo. Eu preciso. Sabe por quê? A partir do momento que nós estamos ali na intimidade com o Senhor, porque eu tenho certeza, a intimidade não é de um dia para o outro. Intimidade leva tempo. Por isso que eu falava, ele botou aqui, gastar tempo, porque leva tempo. Você não lê a Bíblia de primeira e entende tudo de uma vez, não. Leva tempo. A palavra de Deus vai se revelar, o Espírito Santo de Deus vai cada dia mais habitar em você. Você vai dando espaço para Deus realmente trabalhar na sua vida. Você vai entendendo que a sua atitude que você está tendo hoje não está dentro das atitudes de um servo de Deus. Não cabe mais a você. Não cabe. Tem atitude na nossa vida que não cabe mais. Decisões que não cabem mais a você. Que as suas decisões sejam pautadas em obediência ao Senhor. Lembra que eu falei? A direção. Não se preocupe com a velocidade da sua vida. Se preocupe com a direção que ela está tomando. Não se preocupe. Crise é lugar de recomeço. Em Deus é lugar de recomeço. Então, querido, medite nessa palavra hoje. O que a história de Abraão, assim como do seu filho Isaac, nos mostra. O caminho. Obedeça. Confie. Obedeça, confie. Seja grato. E as bênçãos do Senhor te alcançarão. Não viva no natural. Viva no sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida hoje. Que o Senhor possa derramar a sua presença na sua casa aí hoje, né?
Pode nos faltar tudo, menos a presença do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar. Agradeço a oportunidade. Amém. Parabenizar a nossa professora, irmã Vanessa, uma jovem comprometida com a palavra de Deus. Que aula maravilhosa que ela trouxe aqui para nós hoje, não é? Prosperando em meio às crises. Parabéns, irmã Vanessa. Eu tenho convicção que os nossos internautas, não é? Os que estão online, aprenderam muito com essa lição. Tenho convicção que ela foi uma lição maravilhosa. Parabéns pela maneira que você discorreu, pela maneira que você... foi uma narrativa, né? Essa lição trouxe uma narrativa maravilhosa, porque o nosso bispo Abner Ferreira, né? Ele soube aproveitar do momento que estamos vivendo para trazer a lume, né? Essa lição para nós. Aí, irmã Vanessa, eu estava falando com o pastor, professora Vanessa, para que terminemos essa lição com ponto-chave. Eu convido a própria professora que abre a sua Bíblia também, Romanos capítulo 15 e versículo 4. Todos, por favor, abrem, porque você vai dizer assim: ué, mas para aí, por que tem que trazer os patriarcas? Não é? Por que temos que falar de Abraão, Isaac e Jacó? Por que temos que falar? Por que não o Novo Testamento? Você vai ver por que agora. E eu estou usando a Bíblia numa linguagem bem atualizada. Romanos capítulo 15 e versículo 4. Vai dizer assim, ó: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, olha só, para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Está vendo, professora Vanessa? Viu, nosso pastor? Que maravilha, né? Olha só, na semana passada, no sorteio que houve e que as pessoas participaram, tanto a irmã Josefa quanto a minha filha, pastor, superintendente Davi, a minha filha, que foi também, né, sorteada, essa semana, sabe o que ela fez? Foi para minha sala sentar comigo lá e dizer assim: pai, eu vou dizer o que o autor está dizendo aqui. Olha que coisa linda. Então, gente, que maravilha. E hoje, nós temos aqui o privilégio, quero até convidar a nossa simpática irmã Eliane Firmino, não é? Ela tem o maior, né, prazer de estar fazendo esse trabalho. A igreja do Jardim Caiçara, a qual a senhora é membro, te agradece, tá? Por essa garra que a irmã tem. Então, olha só o livro hoje. Que lindo, hein, pastor? Olha só. Bispo Abner Ferreira, uma entre mil, olha só, uma entre mil. Quem a achará? Aí aqui vai dizer assim, ó: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Qualquer esposo que for sorteado dará de presente a esposa. E se for uma das irmãs, melhor ainda. Eu quero convidar aqui o diácono jovem Mateus para vir aqui, para a gente ver qual vai ser hoje o felizardo, não é? Irmã, pode aproximar-se. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui, não é? A senhora pode falar. A senhora mesmo. Pode falar. A paz do Senhor, a igreja. O nome sorteado é Robson Tecadista. Robson, quem é Robson? Ele deu. Parabéns, você ganhou um grande livro maravilhoso.
Aproveite e lê bastante. Palmas! Parabéns! Ana Paula, Robson, olha, que Deus te abençoe. Olha, Ana Paula hoje vai fazer um almoço bem mais saboroso, não vai? Vamos orar por ele? Chega aqui para eu orar por você. Senhor Deus, abençoa o irmão Robson, instrumentista, uma bênção, que tem estado aqui conosco, executando esse teclado com a maior alegria para que a tua obra tenha sucesso. Muito obrigado, abençoa-o, abençoa também a sua esposa, seus filhos, e que o Senhor possa fazer dele sempre um instrumento vivo. Parabéns. Bate assim, ó. Parabéns. Amém? Vamos então ler o nosso texto áureo. Eu não vou, a gente não vai louvar não, porque hoje é a Santa Ceia. Nosso digníssimo e estimado pastor Jorginho, né, o responsável pela congregação do Jardim Caiçara, já está aqui preparado, não é, para tomar a frente da Santa Ceia, para a distribuição. Louvado seja Deus. Quero apenas ler o texto áureo que diz assim: texto áureo. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse. Gênesis, capítulo 26, versículo 2. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Nós já demos início nessa escola bíblica dominical com essa lição maravilhosa. E acredito que os nossos irmãos terão prazer de sobreviver. E eu tenho certeza que os comentários futuros que os professores trarão nessas respectivas lições mudará muita atitude, maneira de pensar daqueles que ainda estão assim pensando como superar essa adversidade. Eu tenho convicção que essa lição, esse trimestre comentado pelo nosso digníssimo e estimado Bispo Abner Ferreira, dará muita alegria, louvado seja Deus, aos membros dessa igreja. Então eu te agradeço pela vida do nosso pastor Jorginho, pela vida do ministério dessa igreja, pela vida do nosso superintendente, irmão Davi, pela vida de toda a família, pela minha vida e de toda a minha família também. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Assim encerro essa primeira lição da nossa IBD. Em o nome de Jesus. Amém. Meu pastor.